Vamos lá agora para Ezequiel 34, a profecia contra os maus pastores. No Israel também tinha maus pastores no tempo de Ezequiel, gente. Como tem cristão aqui hoje em dia, no Brasil, nos Estados Unidos, eles que falam a palavra de Deus, eles não se preocupam com as ovelhas, eles se preocupam com si próprios. O que geralmente a maioria dos pastores, tanto para os judeus, rabino, como para os cristãos, católico também, e não importa, gente. Os pastores estão possessados com demônios, então eles usam as ovelhas para sugar sangue, só preocupa com eles mesmos, com a comida, com a roupa, com a família deles, mas não com as ovelhas de Deus. E olha o castigo que vem. Então veio para mim a palavra de Deus. Quem diz isso? Quem fala que vem a palavra de Deus é o Ezequiel, o filho do homem, o Deus falando para ele: profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores de Israel os seguintes termos: assim diz Jesus, eterno, soberano Deus. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo, tá vendo? Vaidade. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Sim, esse é o trabalho. Mas quando eles pegam o trabalho, a posição, gente, é que nem político. O político é para zelar pelo bem-estar social. Eles se arrancam, quer saber da família dele, roubar, se possível, o mais que puder para ficar rico, e que se dane o povo. E assim também os pastores, que são luciferanos, são da maçonaria. Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores, mais robustos animais, mas desprezai o cuidado do rebanho, tá vendo? Eles se fartam do melhor, que eles recebem dinheiro, ajuda, né, coisa do povo, porque pensam que ele é um homem de Deus. Mas ele não é homem de Deus nenhum, gente, são homem do capeta. Não fortaleceste a ovelha fraca, tá vendo? Não curaste o doente, não enfastaste a ferida, tá vendo? Era para cuidar do doente, é essa a missão de você cuidar, ter uma ferida. Entendeu, gente? Você vai lá, você ora, você tenta agradar aqueles que é isso que é a vida do pastoreal, gente, para Deus. Não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste os perdidos, tá vendo? Os que se afastam, eles não procuram ir atrás para trazer de volta, tá vendo? E os perdidos, tá vendo? Que não conhecem a palavra de Deus, devia saber, eles não falam. Pelo contrário, teres dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Ainda usa tirania e brutalidade contra essa povo. Por este motivo elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor, tá vendo? De verdade. Todo Israel não tinha um pastor de verdade, gente. Por isso que ele fala com Ezequiel, porque Deus conhece o coração de cada um, gente, que está representando ele ou não está representando. E ao se espalharem sem rumo, se tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens, está vendo? Por quê? Ao se espalhar e não ter a palavra de Deus, você é presa para cada tipo de animais selvagens que está falando, para a morte, gente. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes, por todas as altas colinas, foram debandadas, está vendo? Por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas e nem a procurou. Por isso, ó pastor, ouvi a palavra de Deus, está vendo? Porque está falando aí desgarrada, sem Deus, todo mundo está sem Deus, está desgarrado, gente. É uma presa fácil para o inimigo, o demônio. Então, certo como eu vivo, afirma Jesus, eu eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco zelar por um bom pastoreio, pois proferem dar mais atenção a si mesmo do que ministrar cuidado pastoreal do rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi ao Senhor. Assim diz o Eterno Deus, eis que posiciono-me contra estes pastores e considero responsável aos meus rebanhos, tá vendo? Eu mesmo farei com que abandone a função
apastensar mais a minha ovelha, e a fim também não mais alimentar só a si mesmo. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não sirvam mais de comida, tá vendo? O Deus vai tirar, vai chegar agora essa época, gente, tá vendo? Tá muitas igrejas que está sendo queimada pelo mundo, Deus está permitindo, porque essas igrejas só tem as sanguessugas, gente. Não tem nada lá que fala para Deus que procura. Então, deve ser queimada. Vai chegar agora só a igreja simples, mas que mantém a palavra de Deus, que vão ficar em pé. Essas igrejas tudo construída, grande, antiga, que não tem mais nada, milionária desses pastores sionistas aí, maçonaria, o Malafaia vai encarar a justiça, gente. Por quê? O cara, ele é um político, um militante disfarçado de pastor. Ele não prega uma palavra da salvação, gente. Eu já ouvi ele só pega política, ódio, você combater, problema social, gente. Isso não é problema do cristão, problema social. O cristão não está aqui para resolver problema social, gente. Aprenda isso, cristão. O cristão está nesse mundo para se responder a si próprio, como os pastores, a palavra de Deus. É se livrar do pecado para salvação própria. Entendeu? Se ele quer fazer coisa social, que vá fazer isso. E o pastor não faz, que é ajudar o próximo, dar comida. Essa é a razão social que o cristão tem que fazer. Não é política, sair gritando o nome do outro, xingar o outro partido. Isso não é coisa de cristão, gente. Vocês estão errados, vocês estão enganados sobre o que a função do cristão na sociedade. Entendeu? Não é para enrolar bandeira no corpo, sair por aí, que nem muitos malucos que fazem isso aí e acham que estão agradando Deus. Não estão, gente. Vocês estão distraídos, vocês estão errados na palavra. Por causa desses pastores, como Malafaia, o Bicho Macedo e outros aí, que eles são judeus sionistas, se entraram no cristianismo e ficam ensinando o gospel da política, da prosperidade, da carismático. Então, gente, vocês estão com um pastor que vai levar à morte. Abre o olho. Por assim declarar, eu, soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor buscar as ovelhas dispersa quando dedica-se ao cuidado do rebanho. Também tomarei conta das minhas ovelhas e eu livrarei todos os lugares para onde foram dispersas no dia que as nuvens ameaçadoras e de treva. Então, aquelas ovelhas dele, gente, que Deus ele vai dar cobertura nos dias que vai vir agora do sistema do IA, gente. Vai ter muitos cristãos que vai ter que sair da sociedade. Não vai poder ficar na sociedade, gente. Vai ter que sair. Entendeu? A nossa missão é sair da sociedade, que a sociedade é do maligno, gente. A sociedade do política é do maligno. Então vai chegar os tempos agora que você não vai associar, que não for arrebatado, vai ficar aí. Eles estão sabendo que vai ter que colocar marcas para pertencer à sociedade. Eles não vão querer, eles vão ter que dar tudo, vão perder tudo para ter que morar no mato, nas montanhas. E depois vão ser buscados lá e vão ser eliminados, gente. Os que foram contados vão ser guilhotinados se não render a palavra de Deus. Esses vão ser os tempos ruins aqui, gente. Quem não for arrebatado. Então você tem que estar preparado agora, que está tempos fáceis, que pode contar a Bíblia e ainda amigos. Porque para falar da palavra de Deus, você vai ter que contar outro, vai ser suspiro, vai ser cochichando, vai ser porque não vai ter oportunidade, gente. Vão ficar com medo de se dizer que é cristão. Está aí a seleção da Alemanha agora sendo combatida em casa, porque foram orar 7 jogadores cristãos, que nem fazia a seleção brasileira, agora estão sendo procurados que estão fazendo coisas que não é para fazer, que é demonstrar o cristianismo em público. Então, gente, fique ciente disso, tá? Paz de Jesus a todos.